Sabe aquela dúvida que bate quando a gente escuta falar sobre as profecias da Bíblia? Será que elas realmente aconteceram ou é só coincidência? Será que os antigos profetas realmente conseguiram prever o futuro ou estamos apenas tentando encaixar as peças do jeito que a gente quer? Hoje, a gente vai mergulhar em alguma das profecias mais impressionantes da Bíblia. Aquelas que, de alguma forma, se cumpriram de maneira quase inacreditável. E pode ter certeza, o que a gente vai descobrir aqui pode mudar totalmente a sua visão sobre tudo isso. Então, antes da gente começar, já aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Assim você não perde nenhum vídeo em que a gente explora esses mistérios juntos. Vamos nessa? Vamos começar por Babilônia, uma cidade que não era apenas poderosa, ela era o coração de um império. Babilônia era um símbolo de riqueza, poder e, vamos combinar, arrogância. Os profetas Isaías e Jeremias previram que essa cidade grandiosa cairia e que nunca mais seria a mesma. Agora pensa comigo. Fazer uma previsão dessas em relação à cidade mais poderosa do mundo antigo era no mínimo ousado, não é mesmo? Mas eles foram além. Disseram que Babilônia seria destruída para nunca mais se levantar. E então, o que aconteceu? Em 539 a.C., Ciro o Grande, líder do Império Persa, conseguiu o que parecia impossível. Ele entrou em Babilônia praticamente sem resistência nenhuma, numa das operações militares mais astutas da história. Ciro desviou o curso do rio Eufrates, que passava pelo meio da cidade, e suas tropas entraram na cidade pelo leito do rio, durante a noite. Babilônia caiu, e o mais incrível é que o cilindro de Ciro, um artefato real que está no Museu Britânico, confirma que ele libertou os povos conquistados, inclusive os judeus. Exatamente como Isaías havia predito. Babilônia nunca mais voltou a ser a potência que era. Hoje o que resta de Babilônia são ruínas no deserto do Iraque. Quando a gente olha para aquelas pedras antigas e para a poeira que cobre tudo, é difícil não pensar. Será que isso foi só uma coincidência ou realmente havia algo maior acontecendo? Será que os profetas sabiam algo que a gente não sabe? Agora vamos falar sobre Tiro, uma cidade que se achava inabalável. Imagine só, uma cidade localizada numa ilha, cercada pelo mar, cheia de riqueza e que parecia impossível de ser conquistada. Tiro era a joia do Mediterrâneo, famosa pelo comércio e pelas muralhas que pareciam impenetráveis. Ezequiel, o profeta, não só previu que Tiro seria destruída, mas foi ainda mais específico. Ele disse que a cidade seria arrasada, que suas pedras, madeira e até o pó seriam jogados no mar, e que Tiro se tornaria como o topo de uma rocha, onde os pescadores apenas espalhariam suas redes. E o que você acha que aconteceu? Séculos depois, Alexandre o Grande tomou isso como um desafio pessoal. Quando ele decidiu conquistar Tiro, a cidade estava confiante de que suas defesas eram imbatíveis. Só que Alexandre não era qualquer líder. Ele mandou construir uma ponte ligando o continente à ilha, usando nada mais nada menos que os escombros da cidade destruída no continente. Ele literalmente raspou a cidade antiga e usou seus destroços para chegar à ilha. Depois de um cerco brutal, ele conseguiu destruir Tiro, exatamente como Ezequiel havia predito. Hoje, Tiro é uma pequena cidade no Líbano, bem diferente da metrópole gloriosa que foi um dia. E o mais intrigante, arqueólogos descobriram que os restos da antiga Tiro estão no fundo do mar, confirmando a profecia de Ezequiel. Agora, como explicar uma previsão tão precisa feita séculos antes do acontecimento? Será que dá para chamar isso de sorte? Imagina só a situação. Você e todo o seu povo são levados para um exílio em uma terra distante, sem esperança de retorno, vivendo como estrangeiros. A dor, a saudade de casa, a sensação de estar abandonado por Deus. Mas aí surge uma profecia
dizendo que vocês vão voltar para casa e reconstruir tudo o que foi destruído. Essa foi a promessa que Isaías fez aos judeus durante o exílio da Babilônia. Ele disse que Deus levantaria um libertador que permitiria o retorno do povo judeu para sua terra natal e a reconstrução do templo. E aí, em 538 a.C., Ciro o Grande, aquele mesmo que derrubou Babilônia, emitiu um decreto permitindo que todos os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. E isso está registrado não só na Bíblia, mas também em documentos históricos como o Cilindro de Ciro e as Crônicas Babilônicas. Os judeus voltaram e a alegria foi indescritível. Eles puderam enfim reconstruir sua vida, sua fé e o seu templo. Esse retorno não foi apenas um marco histórico. Ele também cumpriu ao pé da letra a profecia de Isaías. Como é possível que um profeta, séculos antes, tivesse descrito tão exatamente o que iria acontecer? Esse episódio não é só uma lição de história, é uma prova viva de como a fé de um povo pode se materializar de formas que parecem ser impossíveis. Agora vamos pular para o Novo Testamento, onde Jesus fez uma previsão que na época deve ter soado como uma bomba. Ele disse em Mateus 24 que o templo de Jerusalém seria destruído e que não restaria pedra sobre pedra. Para os judeus que consideravam o templo o coração da sua fé, isso era impensável. Mas em 70 d.C., cerca de 40 anos após a morte de Jesus, o impensável aconteceu. Os romanos, liderados por Tito, cercaram Jerusalém e a cidade sofreu um cerco brutal. No final, o templo foi completamente destruído, queimado e arrasado. E assim, como Jesus havia dito, não restou pedra sobre pedra. A destruição foi tão completa que as pedras do templo foram literalmente jogadas para fora das muralhas, e o local onde ele ficava ficou vazio, exceto pelos escombros. Até hoje, se você visitar Jerusalém, verá essas pedras enormes que foram derrubadas, exatamente como Jesus havia predito. É difícil não se arrepiar ao pensar que essas ruínas são um testemunho físico de uma profecia feita décadas antes. Como explicar isso? Será que Jesus estava simplesmente fazendo uma previsão aleatória? Ou será que ele sabia de algo muito maior? Agora deixa eu te contar algo que aconteceu não faz tanto tempo assim. Uma das profecias mais intrigantes de Ezequiel fala sobre a reunião dos judeus em sua terra. E olha só, em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, o Estado de Israel foi oficialmente criado. Mas não para por aí. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi reunificada sob o controle israelense. Algo que para muitos parecia ser impossível. Pense só, por quase 2 milênios, os judeus estiveram espalhados pelo mundo, sem um lar, sem uma terra para chamar de sua. E de repente, em um movimento histórico, eles retornam e em um curto período de tempo, estabelecem novamente seu estado e seu capital, Jerusalém. Ezequiel, ao descrever essa reunião, não estava apenas falando de um simples retorno, mas de um retorno que seria marcado por uma transformação completa da terra e do povo. Para muitos, ver essas profecias se cumprindo no próprio tempo de vida é algo que desafia toda a lógica. Como explicar um povo que sobreviveu a tantas adversidades, perseverou sua identidade e finalmente voltou para casa? Exatamente como foi predito há milhares de anos? Será que isso tudo é apenas uma coincidência ou estamos vendo a mão de Deus guiando a história? Agora vou ser bem sincero com você. A gente tem que olhar para tudo isso de forma crítica também. Será que essas profecias se cumpriram mesmo ou será que foram escritas ou adaptadas depois dos acontecimentos? Alguns críticos dizem que é possível que os textos bíblicos tenham sido alterados para se encaixarem nos eventos históricos. Mas aí a gente tem a arqueologia, que descobre documentos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, que mostram que muitos desses textos existiam antes dos eventos que narram. Por outro lado, tem a questão da interpretação. Será que a gente não está apenas encaixando as coisas para que façam sentido? Ou será que essas profecias são realmente evidências de algo maior? Algo que está além da nossa compreensão? É difícil não pensar que estamos diante de um mistério que desafia explicações fáceis. A verdade é que quanto mais a gente estuda essas profecias, mais perguntas surgem.
E isso é bom, porque faz a gente refletir, questionar e buscar mais conhecimento. As profecias bíblicas sempre foram um enigma fascinante. Não importa se você acredita que elas são evidências de um plano divino ou apenas coincidências surpreendentes. Elas continuam a influenciar o mundo até hoje. O mais importante não é só se elas se cumpriram, mas o que elas significam para a gente agora. O que essas profecias nos ensinam sobre a fé, história e o nosso lugar no mundo? Eu quero saber sua opinião. Comente aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Vamos explorar ainda mais esses mistérios juntos. Até a próxima.